Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Pedro. E hoje nós estamos com um episódio super especial. Nós vamos mergulhar na fascinante jornada de como a ultrassonografia vem transformando a maneira como os reumatologistas avaliam, diagnosticam e tratam as doenças reumáticas. Nesse podcast, vamos esclarecer várias dúvidas. Quais os principais achados você precisa valorizar na ultrassonografia articular? Como diferenciar as principais artropatias inflamatórias através do ultrassom? E além da articulação, quais são os principais sítios que precisamos ficar atentos, incluindo as ênteses? E quais passos você, reumatologista, precisa seguir para começar a fazer ultrassom no seu consultório? Vamos lá? É isso mesmo, Rívica. Então, para falar sobre esse tema, convidamos duas grandes mulheres, cientistas, médicas, poderosas reumatologistas e ultrassonografistas. Doutora Karina Bonfiglioli, que é coordenadora da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia e assistente da reumatologia do HC FMUSP, e a doutora Liciane Guedes, também assistente da reumatologia do HC FMUSP e chefe da enfermaria. Ambas são também responsáveis pelo ambulatório de ultrassom reumatológico da residência de reumatologia da USP e também, junto com a doutora Karine Luz, são as fundadoras da SONDAS. Bem-vindas! Obrigada, Pedro. Obrigada, Rívica, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada, queridos. Um prazer estar aqui para falar com vocês do ultrassom. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês, muito honrados. E é um sonho pra gente estar aqui com vocês hoje. Exatamente. Muito para aprender e para divulgar, né? Um conhecimento enorme. E o ultrassom, né, que na medicina já vem ganhando tanto espaço e na reumatologia também, principalmente, né, que a gente vem falar aqui hoje. Então, vamos começar? Bora. Então, a exemplo até de outras especialidades, né, como por exemplo obstetrícia, vascular, a reumato está incorporando o ultrassom realmente como uma técnica de point of care, né, de mudança de conduta beira-leito. Então, ao longo dos anos, os aparelhos com uma maior resolução, a gente conseguir ter uma melhor definição das articulações superficiais, identificar lesões elementares mais específicas e pequenas que a gente não conseguia detectar por outros métodos, e com isso, realmente, essa prática vem transformando a nossa avaliação clínica, interferindo muito na nossa conduta também, né? Existem alguns achados que são mais específicos de determinadas situações, e isso ali na beira-leito faz uma diferença muito grande. Mas então vamos mostrar para vocês. Você que tá aí ouvindo no Spotify, dá para colocar para vir pela versão vídeo. Também tá para ver no YouTube. A gente vai ter nesse episódio especialmente várias imagens, tá? Então você pode acompanhar através do vídeo com a gente. Então, vamos mostrar esses achados? Vamos lá, pessoal. A gente trouxe para vocês alguns achados típicos ao ultrassom reumatológico. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são as sinovites. Então, aqui no vídeo a gente pode ver uma sinovite na articulação metacárpica com Power Doppler, que é esse foguinho aí que vocês estão vendo na tela. E depois do tratamento com biológico, como que o paciente evolui, sem, né, o achado mais de sinovite e sem a atividade inflamatória, que é o Doppler. Então, a gente usa o ultrassom para detectar a sinovite e para detectar a atividade inflamatória, e isso ajuda a gente no acompanhamento dos doentes. Além disso, nós podemos usar o ultrassom para detectar erosões, que são essas falhas na cortical óssea, que a gente pode acompanhar aí no vídeo, no paciente metacarpo, com sinovite e Doppler, e com Doppler dentro de uma irregularidade óssea, que é chamada de erosão quente. Isso é um tipo de erosão que indica uma má evolução aí nesse osso. Então, é uma erosão que a gente deve ter muito mais cuidado e um paciente que deve ter muito mais atenção no seu tratamento. Além disso, o ultrassom nós podemos empregar para avaliar a dactilite. A dactilite é esse edema, né, de um dedo em forma de salsicha que a gente pode ter nas espondiloartrites, e que ao ultrassom ele pode apresentar várias alterações de imagem. Quando a gente avalia a dactilite no ultrassom, o que a gente pode encontrar? Normalmente, a gente pode ver um edema importante de subcutâneo, partes moles, a peritendinite do extensor do dedo,
que isso é bem marcante, e também a tenossinovite do flexor. Então, deixa o dedo todo gordinho, tanto da parte de baixo quanto em cima. E isso você caracteriza bem aí a atividade inflamatória na dactilite. Na artrite psoriásica, você também pode usar o ultrassom para detectar se aquele edema que o paciente chega para você na articulação ou até no membro, se deve a uma sinovite, se deve a uma tenossinovite, que é o que a gente está vendo no vídeo agora, que é toda essa capa ao redor do tendão central, com atividade importante no Power Doppler, aqui em corte longitudinal. Também uma atividade marcante é na unha. Então, a gente avalia com ultrassom o aparelho ungueal, mostrando a conformação normal da unha, que é trilaminar, ou quando ela está afetada na psoríase, ela fica alargado o leito, que ali está mostrando alargado, e perdendo a lâmina interna normalmente. Eliciane, geralmente cada articulação tem o seu valor de corte para avaliar esse espessamento. Exatamente. Isso, para cada articulação a gente tem que ser treinado para saber detectar, né, o valor normal e quanto que você vai considerar para uma sinovite grau 1 ou grau 2 e 3, que é a graduação normal que a gente faz na escala de cinza. E depois você ainda liga o Doppler e reclassifica com relação ao Doppler. Então, tudo isso você faz no seu treinamento para ultrassom e você aprende a classificar e laudar para o seu companheiro quando você faz um laudo para fora. Entendi. Então, eu tenho tanto a avaliação qualitativa, que eu vejo o Doppler, mas eu também consigo fazer a mensuração até para fazer o acompanhamento, consigo medir o quanto está espessado, o quanto está inflamado. Isso para o segmento do paciente acaba sendo importante, né? Exatamente. A gente faz e costuma laudar nesses graus, normalmente, mas com o aparelho também você pode estar sempre medindo também, né? E para poder acompanhar, por exemplo, aquele doente, várias vezes você salva no aparelho, você consegue voltar no exame daquele mesmo doente, tá? Como a gente viu naquele quadro que estava antes do biológico e depois do biológico, você consegue comparar a mesma junta. Perfeito. E outra aplicação, então, do ultrassom é para o diagnóstico da gota. Hoje faz parte do critério diagnóstico, né, o achado do duplo contorno, que é o que a gente pode acompanhar aqui, aquela capinha em cima da cabeça da metacarpo ali, tá? E a presença de tofos é quando a gente vê ali, ó, no subcutâneo, a gente está vendo uma nuvem cinza bem densa, que pode ter Doppler ao redor, isso é o tofo. Ainda não entra no critério para diagnóstico, mas são os achados típicos da gota tofácea. Outra aplicabilidade do ultrassom para o reumato é avaliar as glândulas salivares maiores. No Jogre, nós temos já determinado pelo Miract que alterações da glândula, como a gente está vendo ali, com esses vários focos hipoecóicos, essas bolinhas pretas na glândula, elas são alterações típicas da doença de Jogre. O grau 2 e o grau 3 do Omiract configuram aí a característica da doença e representam aquela infiltração linfocitária ou de gordura da glândula. Ela não está no critério ainda, nosso diagnóstico, mas provavelmente vai entrar contando um ponto aí no futuro. E outra aplicabilidade última a gente usa para as vasculites, e aí a gente avalia comumente artérias temporais e axilares, à procura desse sinal aí, que é o sinal do halo, que tem já uma boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da arterite. Só para reforçar o que a Rivka falou anteriormente, você que está apenas ouvindo, não deixe de depois conferir toda a produção de vídeo, seja no canal do YouTube ou até na função de videocast no próprio Spotify, né? É isso mesmo. Então, o que a gente viu aqui agora, o quanto o ultrassom é importante, né, para o reumatologista que está lá na frente do paciente, que tem a história clínica, né, e ele conseguir aplicar de uma forma mais rápida do que, por exemplo,
ter que solicitar ultrassom, daqui que o paciente consiga marcar e voltar com o resultado do exame. Então, se o reumatologista já tem a possibilidade de fazer o ultrassom naquele momento, ele já consegue esclarecer várias dúvidas que ele tem. Se, por exemplo, ele examinou, mas não é aquela sinovite tão evidente. Será que realmente o paciente tem sinovite? Será que é uma dactilite? Ou será que o diagnóstico que eu estou pensando é mais para uma doença microcristalina? Será que eu estou pensando mais para artrite reumatoide? Será que é artrite psoriásica? Então, eu consigo esclarecer várias dúvidas naquele momento já na consulta. Então, é excelente. É isso mesmo. A gente, tendo o ultrassom no consultório, você já vai ter em mãos mais uma ferramenta que vai te dar já um dado muito importante. Então, naquele paciente que às vezes chega para você com um quadro articular, de dor, mais inflamatória, ali você já vai retirar com o ultrassom um dado super importante. Se ele tem uma tenossinovite, se ele tem uma sinovite, se ele tem uma peritendinite. E você pode ainda acessar outras estruturas, como glândula, por exemplo. Você está suspeitando de Sjögren, você já coloca na glândula e já vê se tem alguma alteração. Ou de vasculite, fácil acesso à artéria temporal e axilar. O ultrassom como uma grande extensão do exame físico, Exatamente. né? É super importante, uma coisa prática, pelo menos que acontece comigo, chega o paciente que não tem aquela sinovite evidente, tem aquela queixa, mais uma vez a história está ao nosso favor, só que ele está com muita dor, às vezes é uma dor até desproporcional. E aí você fica naquela, poxa, mas se eu fizer um anti-inflamatório, eu fizer um corticoide, ele pode ser que melhore. Some tudo. E aí depois, quando vai fazer o exame, some tudo. Ou seja, eu não faço o diagnóstico, né? Eu vou ficar só tratando o sintoma. Então, se você tem essa elucidação na hora, você fica até mais seguro para iniciar um tratamento e isso não prejudique o diagnóstico que é tão importante, né? Exatamente. Então, agora que a gente falou sobre alguns achados, vamos colocar na prática? Vamos ver alguns casos clínicos que o ultrassom foi fundamental para mudar a nossa conduta? Vamos lá. Vamos lá. Bom, esse é um caso que foi do nosso ambulatório, um paciente com uma artrite psoriásica do sexo masculino, que ele tinha um quadro já estável, vinha em uso de secukinumab, estava mais ou menos controlado, tinha provas inflamatórias normais, não tinha queixas inflamatórias importantes, mas referia uma queixa mecânica nos joelhos, principalmente. Um quadro, a princípio, mecânico, como ele tinha métricas baixas, ficou essa dúvida, né, se realmente ele poderia ter atividade da doença. Então, foi solicitado ultrassom, né, e a imagem acabou surpreendendo porque realmente tinha uma certa dissociação um pouco com a clínica, um paciente com limiar de dor às vezes mais elevado. A gente vê isso muito em pacientes com doença crônica. Eles acabam ajustando o limiar de dor e às vezes não valorizam ali uma queixa que pode ser inflamatória. E a gente, na história, ainda mais era um paciente que já tinha tido falha anti-TNF prévia, às vezes acaba mantendo ali porque está tendo o melhor controle do sintoma possível naquele cenário. Mas o ultrassom às vezes mostra uma realidade diferente. Então, esse paciente ele apresentava no ultrassom várias entesites ativas. E como é que a gente caracteriza isso? Quais são os elementos de atividade da êntese? Espessamento, alteração de ecotextura e principalmente a presença do Power Doppler. O Power Doppler na entesite do paciente que tem espondiloartrite, ele é muito importante porque ele está correlacionado com a atividade de doença mesmo. E sempre tem aquela pergunta, mas e uma entesite mecânica, ela pode ter Power Doppler? Normalmente, se ela tiver Power Doppler num quadro muito crônico, vai ser um Power Doppler leve, no máximo grau 1, por alguma neoformação vascular que ocorreu ali no processo degenerativo. Mas, em geral, o Power Doppler ele tem uma correlação maior com quadros inflamatórios mesmo. Então, nesse caso, o paciente, vocês observam na imagem, né? Na esquerda é só a imagem na escala de cinza, que a gente vê o quê? Entesófitos grandes, calcificações, e essas são alterações crônicas das espondiloartrites, e do lado direito a presença de Power Doppler perienteseal, que é nessa região que a gente vai valorizar mesmo Power Doppler, mostrando atividade, e esse paciente tinha atividade em várias ênteses dos joelhos, tanto dos tendões quadricipitais, como também dos tendões patelares, mostrando que realmente a doença não estava em bom controle como a gente imaginava, e isso muitas vezes levando a gente a repensar a conduta, não necessariamente troca de biológicos se os outros parâmetros estão bons, mas alguma otimização, né? Ou pelo menos uma não redução, se era esse o objetivo até aquele momento. Um caso que a clínica não nos ajudou, a métrica não nos ajudou, e se a gente fosse ir sem ultrassom, a gente não ia fazer o diagnóstico mesmo, né?
E a gente iria seguir com a reabilitação, né, que é super importante, mas a gente ia deixar de tratar aquele processo inflamatório. Exato. A gente vê na prática que muitas vezes o paciente subestima queixas inflamatórias e acaba passando como mecânica na história. E também o contrário, o paciente superestima queixas álgicas que muitas vezes não tem componente inflamatório. E o ultrassom ele é muito indicado nesses cenários, ele consegue fazer um diferencial com muita precisão. Tem vários trabalhos mostrando que a sensibilidade do ultrassom é maior do que a nossa, do nosso exame físico, para diferenciar processo inflamatório de processo não inflamatório. Então, é por isso que a gente diz que na prática clínica, na beira-leito, o ultrassom ele é o novo estetoscópio mesmo do reumatologista, porque a gente consegue ter uma acurácia muito grande nesse diferencial. E só fazendo um parêntese, né? Vocês falaram muito sobre a importância do Power Doppler. E só para explicar para quem está nos ouvindo agora o que é o Power Doppler e qual que é a função dele. Tem diferença eu fazer o ultrassom normal, simples, sem o Power Doppler e com o Power Doppler? O que ele agrega, né, no exame? Esse é um diferencial super importante, né? Então, a gente vai usar no ultrassom reumatológico 2 parâmetros, a escala de cinzas e o Power Doppler. A escala de cinzas é o que se usa para alterações morfológicas. Então, a gente consegue ver hipertrofia sinovial, alteração de ecotextura, espessamento, alterações estruturais. Então, ele nos dá um parâmetro da morfologia. O Power Doppler nos dá um parâmetro de neoformação vascular, de proliferação vascular, que muitas vezes está associado, por exemplo, à formação de panos, no caso da artrite reumatoide, ou no caso das espondiloartrites, a presença de uma entesite realmente inflamatória, né? Então, é essa hiperemia, não é só um aumento de fluxo, mas também uma neoformação vascular ali por inflamação crônica. Então, o Power Doppler, na verdade, os estudos anatomopatológicos mostram isso. Ele é uma proliferação vascular que está associada a processos inflamatórios crônicos. Então, esse é o diferencial. Você pode obter informações importantes na escala de cinza, mas o Power Doppler nos dá esse adicional de identificar uma inflamação ativa. Tá, então, não esqueçam, reumatologistas, o Doppler é fundamental para avaliação. Depois a gente vai até discutir, né, a dificuldade, mesmo sabendo isso tudo, de solicitar esse exame na prática, né? E obter, né, a resposta que vocês querem. Desabafo e lágrimas vão correr. Já aproveitando, né, quem nunca pediu um ultrassom com Power Doppler e aí chegou na hora, não tem trombose, a circulação tá boa, o vascular não entendeu, tem que refazer o pedido. Até aproveitando essa deixa, existe algum código TUS em que eu possa solicitar e que o Power Doppler já faça parte desse exame, que fica mais fácil. E quando não tem um código TUS, a recepcionista ela vai escrever o que tem lá, e às vezes já tem um código e ela já põe. Agora, se tem um código TUS, já facilita porque já tem uma padronização do exame a ser realizado. Existe? Existe o TUS para Doppler, né? É um Doppler genérico, que a gente usa mais a título de pagamento, né? Ele não diferencia muito bem qual é o tipo de exame que a gente vai fazer. Porque o que é importante? O Power Doppler, ele é uma ferramenta para avaliação de microcirculação, né? Você pode usar o Color também, depende muito do seu aparelho, mas tem aparelhos que vão ter um Color Doppler até mais sensível para microcirculação, que você pode usar também, né? Tem alguns grupos europeus, inclusive, que usam o Color. O Power Doppler, ele é mais estudado na literatura porque ele é mais sensível para essas alterações de microcirculação, mas existe uma variabilidade muito grande entre aparelhos, né? Então, você tem que conhecer o teu aparelho e saber qual que vai ter uma sensibilidade melhor. Mas o TUS, ele não vai fazer esse diferencial específico. A gente ainda não tem um TUS para o exame reumatológico. E o Doppler, que seria o nosso, né, o Power Doppler específico. A gente ainda não tem esse diferencial. É uma coisa até que é uma proposta da nossa comissão de tentar batalhar em cima disso, né? Mas, a princípio, não existe um exame que defina. Então, é difícil pedir, né, no serviço de radiologia, porque muitas vezes não é todo mundo que está familiarizado com esse tipo de exame. É um exame muito específico, o exame reumatológico. Ele envolve muitas vezes várias articulações, então não é o dia a dia do radiologista que faz o exame geral. Mas cada vez mais os radiologistas têm se interessado também por conhecer essas especificidades do exame. Mas a resposta é que nós não temos um TUS que, então agora eu sei o que é. Não, tem que ser especificado mesmo. E muitas vezes tem que ser conversado com o radiologista. É por isso que a gente está divulgando sempre a nossa formação, porque realmente a gente consegue mostrar que não é um exame musculoesquelético comum. Ele tem particularidades, né, da reumatologia. Perfeito. Então, já não bastasse a dificuldade de realizar o exame, às vezes o paciente não consegue nem chegar até o profissional, né? Então, muito importante
trazer isso para que melhore cada vez mais a nossa prática. Com certeza. E eu acho que vale a pena mais um caso clínico também. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês esse paciente que hoje eu vi no hospital. É um paciente com artrite psoriásica que estava em uso de adalimumab e foi lá para receber a medicação. Ele tinha ficado 1 mês sem tomar porque ele teve uma ITU que precisou receber Rocefin endovenoso e ele apareceu lá no nosso centro de infusão com esse edema assimétrico aí de mãos importante. O pessoal se preocupou se poderia ser uma celulite ou se uma atividade aí nessa mão desse doente. Então, me solicitou ultrassom hoje para avaliação. O que vocês acham aí, gente? Então, avaliando, realmente é um edema bem assimétrico, né? Faz parte do que é o mais comum na artrite psoriásica, um acometimento articular mais assimétrico, mas tem muita tenossinovite, né? Bastante. Poderia até falar outros diagnósticos diferenciais, né? O paciente com artrite psoriásica costuma ter uma síndrome metabólica, tem um risco maior de ter uma hiperuricemia, talvez até uma gota, então a atropatia hemicristalina entra no diagnóstico diferencial das tenossinovites. Acho que o edema chama muita atenção, né? Então, realmente, pensar em outra causa aguda, assim, né? Causa aguda, talvez, né? E será que essa infecção urinária foi um gonococo, por exemplo? As tenossinovites também, né? Pela artrite gonocócica, naquela fase mais inicial, um quadro mais oligoarticular, vai muita tenossinovite, né? Não tinha nenhuma lesão cutânea, né? Nenhuma lesão cutânea. E esse edema era um edema friozinho, sabe? Ele tinha muita dor, assim, na mão, mas era um pitinho na mão, sabe? A mão bem edemaciada, mas não estava quente e a mobilidade ele conseguia mexer, ele não conseguia fazer pronospinação, assim, muito bem. Né? E será que ela chegou a fazer algum acesso nessa mão? Teve um acesso no cubital para fazer o... E foi na mesma mão. O Rocefin foi no mesmo braço, então por isso que o pessoal se preocupou. E aí a gente avaliou com ultrassom e acho que o resultado aí deu para ficar um pouco mais tranquilo. Vamos dar uma olhada? Então aqui a gente está vendo a segunda metacarpo do paciente com uma sinovite importante, com Doppler. E a gente vê o extensor dele aqui bem brancão e em cima com uma peritendinite, o que estava dando edema todo na mão, era uma peritendinite marcante dos extensores, desde aqui do dorso da mão e se seguir o vídeo, a gente vai ver que nos dedinhos, em cima da interfalângica, também tinha, aqui a interfalângica, a gente tinha o tendão extensor e perto da unha também. Então, todo o aparelho extensor dele estava com peritendinite, bem importante. Mas não captava muito em subcutâneo, então, assim, não era uma coisa que você pensaria mais para celulite mesmo, mas sim de que houve uma reativação aí da psoríase dele, da psoriásica, né? Com a inflamação do aparelho extensor dessa mão, tá? Interessante. Então, a gente orientou o pessoal ia fazer a medicação realmente e acompanhar esse doente de perto. É importante na diferenciação das artrites iniciais, né? Tem uma regrinha básica dessa, né? De flexor, chamar mais atenção para as espôndilos, parte psoriásica, extensor mais para a R, né? Mas a clínica tem que estar do seu lado, né, Karina? É uma regra clínica, né? Que já tinha antes da gente ter o ultrassom. Às vezes, na prática, é muito difícil distinguir, principalmente artrites iniciais. Você pode ter tenossinovite de extensores na topografia do carpo, também em artrite psoriásica e vice-versa. A gente pode ter de flexores em AR. O que vai ser muito específico para a psoriásica é a peritendinite. Porque vamos lembrar da anatomia que a gente tem bainha tendina nos tendões extensores só na topografia do carpo. A partir distalmente ao carpo, né, da metade dos ossos metacárpicos para distal, a gente não tem bainha tendina nos extensores. Então, a gente chama de peritendinite. A peritendinite, ela é muito específica, mais específica para espondiloartrites, particularmente a artrite psoriásica. A gente pode ver também nas artrites reativas, né? Nas reativas e às vezes cristal, aquelas gotas de linfoma, leucemia e tal,
às vezes fazem assim alguns depósitos peritendíneos, com certeza. Então, pensando em artropatias inflamatórias, se você tem esse achado de peritendinite, esse sim é um bom diferencial para você pensar em artrite psoriásica. E no caso da reumatoide, a gente tem os compartimentos extensores do punho, daí sim a gente pode ter tenossinovite na topografia do carpo, e daí um dos que mais vai chamar atenção para a gente é o sexto compartimento, né? Mas tem outras particularidades aí também em outros tendões. Tem alguns trabalhos demonstrando realmente diferentes prevalências, tanto de tenossinovites como de sinovites nesses cenários iniciais. Muito bom, excelentes casos. Então, quem ficou na dúvida pode rever quantas vezes à vontade, aprender bastante as imagens. A gente vai seguindo aqui nosso episódio. E agora vamos falar um pouquinho mais do qual que é a vantagem do ultrassom comparado aos outros métodos de imagem, né? Tomografia, ressonância. O que o ultrassom vai ajudar mais do que esses outros métodos? Bom, com relação, assim, o que o ultrassom traz para você de vantagem? A primeira coisa é o imediatismo. Você tem em mãos facilmente o exame se você tem o aparelho com você, né? O custo também é muito mais baixo do que o custo de uma ressonância, de uma tomografia, certo? Em termos de detecção, o ultrassom é comparável mesmo com uma ressonância para detectar a sinovite, a tenossinovite e as erosões. A tomografia consegue ver, às vezes, com maior detalhe, porque você vai ver em 3 dimensões, né? Mas é comparável também. E comparando com o raio-x, o ultrassom ele vê 9 vezes mais as erosões do que a gente olhando apenas um plano ali no raio-x. Então, é uma questão de você ter um acesso mais rápido realmente e de ter um custo mais baixo do que os outros, a ressonância e a tomografia, né? E só complementando, existe uma vantagem da ressonância em relação ao ultrassom, que é a detecção de edema ósseo. Isso a gente não consegue realmente com o ultrassom. A gente tem uma limitação pela própria janela acústica, né? A gente tem uma limitação na parte mais profunda, a cortical óssea. Eu acho que o nosso edema ósseo é a erosão quente, né, Kátia? Exato. Que realmente evolui para maior erosão óssea, mas isso na ressonância o edema que traz de documentação. Que o edema ósseo ele também pode ser um preditor de erosão, mas pensando em todos os aspectos em termos de segmento, a própria... Bom, quem já fez uma ressonância sabe que não é uma coisa muito confortável, não são todos os pacientes que toleram. A gente fala muito do ultrassom ser operador dependente, mas a ressonância também é. Ela depende de um bom interpretador, de um radiologista especialista em músculo esquelético para interpretar. Quem faz espôndilo, vocês sabem, né? Quantos laudos a gente quanto faz diferença, né? Como também é operador dependente. Então, é claro que a gente vai puxar a brasa para a nossa sardinha, mas em termos de facilidade, disponibilidade, exposição do paciente, possibilidade de segmento com exames frequentes. Então, a princípio, é uma técnica que, na prática, acaba sendo muito superior. E também só um ponto, né? A presença do edema ósseo, a articulação na ressonância, também pode ser só da osteoartrite, né? Não necessariamente ter edema medula óssea vai ser necessariamente num quadro inflamatório, né? E assim, apesar de a gente saber que o edema ósseo ele se correlaciona com erosão, muitas vezes esse edema ele pode demorar muito para melhorar. Então, o quanto que isso muda a nossa conduta é muito controverso. Ele pode ser um edema residual, que pode demorar meses, assim como a gente tem nas sacroileites, nas espondiloartrites. Exatamente. E muito indo nessa linha, né, que a gente pode fazer esses exames quantas vezes a gente quiser, né? Tendo o ultrassom. Teria alguma recomendação da frequência que eu devo fazer? Ou eu faço somente se o paciente tiver alguma queixa ou quando eu tenho alguma dúvida? Ou mesmo que o paciente esteja indo bem do ponto de vista clínico, métricas, vale a pena fazer ultrassom? Tem alguma frequência que se eu tiver disponível eu posso utilizar? Isso vai aumentar minha acurácia e maior assistência a esse paciente? Eu acho que vai muito da sua disponibilidade do aparelho, né? Então, a gente que tem aparelho no consultório, por exemplo, a gente acaba vendo todas as vezes que a gente avalia o paciente. Parecido com as avaliações clínicas que chegam até 3 meses, né? Acho que isso deixa a gente mais seguro de que o paciente está realmente em remissão. Na verdade, ele é um outro endpoint. Ele é comparável, tem trabalhos mostrando como que isso se comporta na prática, mas ele pode ser um endpoint a mais, além das métricas clínicas.
você ter realmente a presença a ausência de Power Doppler te deixa mais seguro com relação ao paciente estar em remissão. E se você tem a presença de Power Doppler, mesmo tendo uma métrica baixa, é algo que é um alerta. Porque esse paciente ele pode reativar sistemicamente, poliarticular, nos próximos 6 meses. Tem vários trabalhos prospectivos que já avaliaram. O paciente que tem presença de Power Doppler em alguma articulação, ele tem um risco maior de reativar em outras articulações nos próximos 6 meses. Então, se você tem disponível, acaba sendo uma questão uma ferramenta a mais. Ele não tem um intuito e nenhuma sociedade orienta isso que você faça para mudar a tua conduta ou ganhar teu tratamento. Mas se você tem disponível um dado a mais, que você pode somar isso que a Ká falou. Se tem ainda alguma sinovite na escala de cinza, se tem ainda algum Doppler, você já sabe que esse paciente, se você tirar alguma medicação, ele vai ter atividade em 6 meses. Você já sabe que não é um bom momento de fazer um desmame, por exemplo. Desmame ou parar um biológico. Fazer aquela analogia daquele paciente lúpico que está bem clinicamente, mas vem no laboratório já com um complemento consumido, começou a processar anti-DNA, por exemplo. É uma ótima analogia. Você não vai dar um retorno com 6 meses, você vai ver ele um pouco mais cedo, mas sem necessariamente mudar a sua conduta, né? A gente fica um pouco também receoso, cada vez mais a tecnologia tem evoluído, os aparelhos, então a sensibilidade aumentou muito. A gente do outro lado, a gente tem um pouco de receio de fazer um overtreatment nesses casos também. Isso. Os trabalhos, né, que eles fizeram, em que eles faziam o tie control e faziam com o ultrassom, não mostrou assim uma grande diferença. Usar ultrassom é superior e eu devo aplicar então ultrassom para todo mundo. Isso não. Então a gente não tem uma recomendação para ficar fazendo ultrassom sempre. Mas, por outro lado, a gente já tem esses trabalhos em que se avaliou o paciente que estava em remissão e para retirar a medicação. Então, a gente já sabe que se tem alguma coisa no ultrassom, a gente já pode saber e prever que se vai ou não entrar em atividade. Então, por enquanto, continua fazendo a métrica. Se você não tem o ultrassom, você guia pelo que é recomendado pelas sociedades. E o ultrassom te acrescenta um plus. Então, está com dor naquele lugar, você quer saber se há uma coisa supratentorial, se é fibro, se é partes moles, se tem sinovite, você vai atrás com o ultrassom. Aí você vai ter esse dado de forma mais objetiva. Se tiver ali uma sinovite grau 1, Doppler grau 1, você sabe que tem uma atividade leve. Então, você pode fazer uma coisa local, você pode dar um anti-inflamatório. Então, você vai guiando ali alguma mudança no seu tratamento. Eu acho que, via de regra, se você não tem acesso fácil, os casos que mais vão ter benefício são aqueles que você tem dúvida clínica. Então, que nem esse caso da espondilite que eu apresentei, e também no caso de você não saber se o paciente está inflamado. Quais cenários que são esses, são os mais frequentes? Aquele paciente, por exemplo, que tem PCR persistente elevada e ele não tem sinovite palpável. Muitas vezes a gente encontra sinovite com Power Doppler subclínica, né? Esse é um cenário. O outro cenário é o paciente com artrite reumatoide e fibromialgia. Então, tem até um trabalho do Rafael Schack, do Rio Grande do Sul, super importante, que é uma referência para a gente, que ele pegou pacientes com artrite reumatoide com e sem fibro, e as métricas eram muito mais altas nos pacientes com fibro, só que os achados ultrassonográficos eram idênticos, ou seja, mostrando que realmente a métrica na fibra ela é contaminada por questões não objetivas, que a gente não consegue mensurar. Então, principalmente por dor à palpação articular, por VAS, enquanto que os aspectos mais objetivos, eles são semelhantes nos dois grupos. Então, na verdade, eu acho que o ultrassom, quando você tiver a dúvida, ele realmente soma a mais, né, Carla? Eu acho que é o cenário que não tem controvérsia, é esse, né? O restante, no segmento, ainda tem muita controvérsia na literatura, até com desfechos, com definição de desfechos. Mas esses cenários duvidosos, eles já são unanimidade. Perfeito. E agora que a gente já fez o diagnóstico, tiramos nossas dúvidas, vamos tratar o nosso paciente, né? Então, a gente falou sobre o uso do ultrassom no segmento do paciente, mas a gente também pode usar para os procedimentos também, né? Para guiar os procedimentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora. Os procedimentos, então, a gente já tem uma ideia de que, evidentemente, a acurácia do procedimento melhora se a gente pensar pela lógica, porque a gente vai chegar no espaço, a gente vai avaliar a medicação em tempo real. E isso é diferente de acordo com o local que você for infiltrar. Então, por exemplo, articulações que não têm tanta dificuldade técnica, por exemplo, um joelho, embora tem situações que fazer guiado muda totalmente o cenário, mas, via de regra, não é obrigatório, vamos dizer. Já sítios, por exemplo, o ombro. O ombro, a literatura mostra que
os resultados de controle de dor na pós-infiltração da infiltração guiada são muito superiores em relação à infiltração às cegas, por 2 motivos: pela acurácia e porque a gente já faz o diagnóstico em tempo real do momento que a gente está fazendo o procedimento. Então você tem uma síndrome do impacto, você não sabe qual é o tendão envolvido ou se o paciente tem bursite ou não. Você faz ultrassom, você vê uma bursite, às vezes você aspira uma bursa, se for uma bursite de grande monta, injeta uma quantidade de corticoide, você consegue titular esse corticoide para preencher o espaço sem pesar na mão, então a gente acaba usando até menos corticoide com resultados melhores e com menor risco de complicação. Então eu não tenho dúvida, e mesmo a literatura traz isso, que para determinadas infiltrações o procedimento guiado deveria ser mandatório atualmente. É mais seguro e mais eficaz. Então, a gente já viu, né, gente? Ultrassom. Vou usar para fazer o diagnóstico, tirar as minhas dúvidas, vou usar para acompanhamento do tratamento, vou usar para ajudar no tratamento com as infiltrações. Eu tenho certeza que você que nunca tinha pensado em fazer ultrassom começou a pensar depois de ouvir esse podcast. Eu já vou comprar o meu já. E se você já faz ultrassom, né, também com certeza deve estar adorando. Mas eu quero tirar a dúvida agora daquelas pessoas que estão pensando em entrar no mundo da ultrassonografia. Quais são os passos, né, que esse reumatologista tem que percorrer, né, para conseguir usar no seu consultório? Será que o reumatologista pode laudar? Como que funciona isso? Bom, a gente tem, o que a gente recomenda hoje, né? O que seria o caminho que a maioria de nós fez? A gente não tem tantos reumatologistas ultrassonografistas no Brasil ainda, mas esse número vem crescendo. Hoje a gente tem os cursos do SBR, que a gente recomenda que seja a primeira porta de entrada, os cursos oficiais da SBR. A gente tem o curso básico, o curso intermediário, todo ano a gente tem feito. A gente já tem uma certificação dentro da SBR, embora a gente ainda não tenha a validação pela AMB, a gente já deu um grande passo nos últimos 2 anos, que foi essa prova de certificação, que é justamente para homogeneizar o que tem que ser o conhecimento do reumatologista dentro da prática do ultrassom, para padronizar isso. Então, o primeiro passo para a gente ter uma certificação com lastro maior, por exemplo, da AMB no futuro, a gente já tem essa certificação interna. Os cursos EULAR são importantíssimos, eles têm uma parte de um pré-requisito que é um curso online, uma prova, daí você pode fazer os cursos presenciais, que a gente sabe que nem sempre é fácil pela questão do custo. Então, a gente segue na SBR os mesmos preceitos dos cursos EULAR, o mesmo programa, é muito parecido, e todos nós temos essa capacitação EULAR, quem dá o curso, né, a maioria tem a capacitação EULAR e todos têm a certificação. Quem dá o curso hoje na brasileira tem a certificação pela Sociedade Brasileira, né? Então, esse seria o primeiro passo. Daí tem os cursos privados, evidentemente, e todos eles eu acho que são interessantes porque o ultrassom depende muito da prática. É horas de voo que a gente brinca. Quanto mais você fizer, você tem que pegar a mão, você tem que saber identificar as estruturas normais. Isso leva muito tempo. A curva de aprendizado é infinita, até porque sempre está saindo estudo novo, com outras estruturas, tem outras aplicabilidades. Scores novos scores de avaliação, de diagnóstico. Então, é uma curva infinita, a gente está sempre correndo atrás. Mas essa seria a porta de entrada mesmo. Particularmente os cursos da SBR e daí alguns cursos privados que nós e outras pessoas, outros colegas também disponibilizam, sempre com os mesmos preceitos do que é a boa prática na ultrassonografia reumatológica. E o reumatologista pode laudar? Olha, o laudo ele é um ato médico e, teoricamente, você pode laudar o que você quiser, né? A questão é remuneração. Isso ainda é muito controverso. Tem colegas que conseguiram entrar em acordo com cooperativas, por exemplo, e podem laudar e receber por isso. O que a gente faz aqui em São Paulo é ou cobrar o exame particular e o paciente pede reembolso, ou utilizar os códigos, né, que a gente comentou aqui um pouquinho mais cedo, de ultrassom, escala de cinza e Power Doppler, e daí pedir o reembolso dos convênios por esse código. Então, nesse aspecto, sim, o laudo você pode laudar. Você pode laudar, é um ato médico. O que às vezes gera mais controvérsia é a questão da remuneração e também de trabalhar em, por exemplo, em laboratórios. Pelo convênio, né? Ou trabalhar em laboratórios, em grandes laboratórios, que eles priorizam quem tem as certificações da radiologia. Então, esse é o impasse.
né, que a gente está tentando resolver. Às vezes é uma questão política do hospital ou do centro. Isso, muitas vezes isso pode ser negociado localmente. Depende muito de qual é a demanda, depende de quem está fazendo na região, depende de como funciona o sistema de reembolso, de como funcionam os convênios. Em São Paulo a gente tem uma ampla variedade de convênios que normalmente não oferecem muito problema para reembolso, enquanto que cidades menores às vezes têm domínio de cooperativas, então isso tem que ser negociado, mas a gente pode laudar. E também isso é um a mais, é um plus na sua consulta. Se você achar que está sendo não está sendo bem valorizado no valor da sua consulta, você aumenta o valor da sua consulta, como se estivesse embutindo talvez o ultrassom, né? Muitos colegas fazem isso, eles agregam valor, né? Você agrega muito mais valor, né? Mais assistência, mais segurança, mas também remuneração. Acho que assim, pra gente é algo que muito melhor, porque a gente vai ter um a mais na nossa consulta para tirar as nossas dúvidas e facilitar nossos procedimentos. E também para a própria pessoa, que no caso vai ser a gente fazendo o exame, é muito bom a gente já ter a história clínica. Então é algo muito mais complexo a pessoa que está lá na consulta fazendo o exame, né, ter tudo isso agregado e complementando na nossa avaliação. Com certeza. Outra dúvida também que eu tenho em relação àqueles pacientes que às vezes têm uma clínica meio inespecífica, né, meio mecânica, meio inflamatória, e eu encontro também achados inespecíficos, por exemplo, no ultrassom. Hipocondrogenesidade, vejo algumas calcificações, alguns entesófitos em área que já é de sobrecarga, e não tem power Doppler, por exemplo, ou às vezes é um power Doppler grau 1 que pode acontecer. Qual seria a melhor recomendação assim? Nesses casos? O que a gente sabe é que o Power Doppler grau 1, por exemplo, tem uma especificidade mais baixa. A ausência de Power Doppler tem uma especificidade mais baixa para doença inflamatória. Porém, você pode estar pegando o quadro no momento muito inicial. E daí você não tem alterações muito expressivas. Então, a recomendação nesses cenários duvidosos é repetir o exame. Dar ali uns 3, 6 meses. Acompanhar e repetir. Porque realmente, assim, você vai ter vários neste cenário, né? Você pega seu doente ali e vai acompanhá-lo falando, olha, eu acho que está mais para mecânico hoje, porque, por exemplo, o cara é triatleta, ele corre um monte, aí ele vai lá com essas pequenas calcificações, um entesófito, uma alteraçãozinha, mas que está meio esquisito, entendeu? Aí você acompanha por um tempo e vê se você tem alguma piora. Se for uma doença mesmo autoimune, você com certeza vai ter em algum momento um flare. E que aí você vai poder ver, um calcânio que antes não tinha nada, apareceu uma erosão. Então, você sabe que o negócio está progredindo. Então, você guarda aquelas imagens e faz um controle com o próprio paciente. Acho que as alterações que eu costumo mais observar é hipocondrogenesidade e espessamento, né? Aumento. Sim. E são realmente bastante inespecíficas, né? Isso para êntese? Isso, para êntese. Isso pode dar. A gente trabalha num local que tem muito esporte, né? É uma clínica com medicina do esporte. Então, a gente costuma pegar muitos pacientes com isso, porque eles vão além, né, na parte mecânica. Então, você, às vezes, alguns pacientes você vai ter que acompanhar mesmo, fazendo maseio, olhando todas as ênteses e acompanhando e fazendo o score seriado. Mesmo para um paciente sedentário, esses espessamentos podiam ser só do envelhecimento? Poderiam. Sim. O MASEI, eu não sei se todos estão familiarizados com a publicação, né? O MASEI é um score que foi desenvolvido para diagnóstico e segmento de espondiloartrites e entesites. Então, a gente vai avaliar as ênteses do joelho, dos pés, que são a fáscia plantar e calcâneo, e do tríceps. No desenho de estudo, cada alteração teve um peso. Então, as alterações que tiveram menos peso foram espessamento e alteração de ecotextura, porque não são alterações específicas. Então, elas ganham ponto 1. Elas ganham 1 ponto na sua avaliação. As alterações com maior especificidade foram erosão e Power Doppler. Então, elas já vão ganhar 3 pontos, se você tiver presente em alguma avaliação. Então, veja a diferença do peso, aumentando a especificidade do método. Porém, esse score, ele perdeu muito a sensibilidade em obesos e idosos. Por quê? Porque você pontua muito por alterações, tanto crônicas como calcificações, porque daí as calcificações, elas podem ocorrer em entesófitos de tração, por sobrecarga mecânica, e podem ocorrer por processo inflamatório. Então, o entesófito e as calcificações, a gente vai graduar de 0 a 3. Ele é o único que não ganha, ele ganha um valor de graduação,
Daí a gente também pontua bursite, pontua outros aspectos. Então, esse aspecto da calcificação e do espessamento e alteração de ecotextura, eles são mais inespecíficos. Eles podem ocorrer em processos degenerativos só por sobrecarga mecânica, não necessariamente de atletas. Pacientes obesos, pacientes idosos, que foram os que perderam essa sensibilidade. Então, é importante saber disso para a gente também não superdiagnosticar. Exatamente. E num quadro duvidoso, é o segmento. É o segmento clínico e o segmento de imagem. E outra coisa que é super importante quando a gente vai ver trabalhos assim de ultrassom, sempre ver se tem grupo controle realmente pareado por idade. Isso é super importante, né? Porque tem, por exemplo, tem um trabalho em Sjögren, que normalmente a faixa etária de 50 a 60 anos, vendo Mazei no Sjögren, vendo que tinha Mazei alto. Um trabalho. Aí você vai comparar, provavelmente não tinha um grupo controle para fazer ali no momento, né? E outros trabalhos não mostraram. Então, você tem que ter essa crítica, realmente. Tem que sempre ver, parear para a idade, porque vai ter esses fatores de confusão. A idade, sobrecarga, podem acabar gerando algumas alterações e pontuar ali no score das ênteses, entendeu? Então vocês viram quanta coisa que o ultrassom agrega, né? E para você ficar mais seguro nesse exame, a Soundus está realizando um curso de imersão para que você cada vez fique mais familiarizado, mais seguro e traga mais assistência a esse paciente, né? A gente fez uma iniciativa, eu, a Liciane e a Karine Luz, que é o Soundus, um grupo de, enfim, ultrassonografistas, né, que a gente já está na prática há mais de 10 anos, e a gente fez por módulos. Então, direcionado inicialmente para quem já tem alguma experiência com ultrassom, mesmo que seja um nível básico, mas algum contato, ou para quem já pratica e queira se especializar em determinadas áreas. A gente separou em módulos, a gente vai ter agora em abril um módulo de artrite reumatoide, depois a gente vai ter um módulo de espondiloartrites, que a gente vai ensinar a fazer as métricas. A gente tem muito foco também em como fazer um bom laudo para o reumatologista, porque a gente espera saber. A gente vai abordar todas essas questões nos cursos e em pacientes reais, que a gente vai recrutar com alterações bem ilustrativas. E depois a gente vai ter também um de procedimentos, de infiltração guiada. A gente já tem esses 3 módulos já programados para esse primeiro semestre. Tem mais detalhes da programação no nosso site, que é o www.soundus.com.br, e também nas nossas redes sociais, que a gente está divulgando sempre. Isso, gente, vale muito a pena, viu, fazer o curso. Eu já fiz outros cursos em outros momentos e elas são excelentes. Então, vocês já sabem, já conhecem, né? Então, é a nossa dica para vocês hoje. Com certeza. Então, esse episódio a gente falou sobre o quanto que o ultrassom tem agregado na reumatologia, seja no diagnóstico, no segmento, seja nas dúvidas do dia a dia e para guiar os procedimentos. Então, o ultrassom está cada vez crescendo mais dentro da reumatologia e você também descobriu como na prática colocar isso na sua clínica e realizar o ultrassom e agregar valor na sua consulta. Então, gente, vocês querem saber mais, querem tirar dúvidas, podem mandar pra gente, podem mandar pra gente por e-mail, podem falar com a gente no Instagram, podem mandar pra gente em qualquer rede social, a gente vai esclarecer as dúvidas. E, claro, a gente vai chamar vocês, quem ainda não segue, tem que seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, e seguir também a Sound Us. Exatamente, né? Como é que tá? É Sound_Us. Isso, no exatamente. Instagram. E no site www.soundus.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada Karina, a vocês, Liciane. gente. Um prazer. Nós que agradecemos, foi ótimo. Agradecemos muito a presença, foi espetacular o episódio, tenho certeza que o pessoal em casa adorou. Com certeza. Tomara. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.